No episódio de hoje, falaremos sobre o perdão. Você já precisou perdoar alguém? Ou já precisou pedir perdão? Muito difícil alguém ter passado nessa terra e não ter precisado perdoar ninguém ou pedir perdão para ninguém. E é exatamente sobre o que a Bíblia fala sobre o perdão e sobre o que Deus pensa sobre o perdão que iremos falar no programa de hoje. O tio vai explicar o que vai precisar. O pastor vai chegar e vai fazer uma pergunta para cada um de vocês. Aí vocês vão responder. Ele vai fazer. E aí, como vai você? Meu nome é Igor Rocha. Nasci em uma família cristã. Fui batizado ainda na infância, mas durante a minha adolescência, eu percebi que existiam outros caminhos. Por isso, de repente, tudo aquilo que eu acreditava veio abaixo. O que responde a todas essas dúvidas sobre o cristianismo que surgem na minha cabeça? O que leva os meus amigos a pensarem diferente de mim? E se tudo que eu aprendi ao longo da vida foi baseado numa grande mentira? Nossas crenças determinam quem somos e definem como pensamos, sentimos e agimos. Só que, às vezes, passamos pela vida muito ocupados ou indiferentes e não nos damos a oportunidade de refletir sobre a origem do que nós cremos. É por isso que eu carrego em minha mochila esse caderno com os questionamentos que ajudaram a formar as minhas crenças. E esse programa está dedicado a responder cada uma dessas perguntas em cada episódio. E a pergunta de hoje é: Foi mal, cara. Oh, foi mal, cara. Foi mal, cara. Peraí, cara. Você sempre que foi mal, você não sabe pedir perdão, não? Eu acho que eu não sei, cara. Foi mal, de verdade. Pô, lá vai você nesse foi mal de novo. Cara, é só você olhar pra pessoa e dizer, ei, me desculpa, entendeu? Eu acho que eu tenho algum bloqueio com isso, então, foi mal. Pois é. Existem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão e outras que têm dificuldade até de aceitar o perdão. E olha, talvez você seja uma dessas pessoas. Hoje nós iremos experimentar a respeito dessa palavra, perdão. Experimenta e veja como Deus é bom. Experimenta a vontade do Senhor. Experimenta, vem agora é só provar. Experimenta e conheça o seu amor. Experimenta, 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 experimenta. Não é possível mensurar que o ato de perdoar seja algo que todo ser humano consiga alcançar. Afinal, existem situações às quais nem mesmo sabemos qual seria a nossa reação. O escritor judeu que ganhou o Prêmio Nobel de Paz, Elie Wiesel, passou a infância como prisioneiro em Auschwitz, na companhia de seus pais, seus irmãos e também seus amigos. Praticamente, só ele sobreviveu. Podemos imaginar até que ponto ele se sentia mal com isso. Depois de 1945, quando a guerra finalmente acabou, ele passou anos procurando uma possível justiça que era irreparável. A cada dia, ele adormecia e acordava atormentado. Até que foi falar com um rabino. E o rabino lhe disse a seguinte frase: meu filho, enquanto tu não perdoares, continuarás prisioneiro em Auschwitz. E essas palavras redimensionaram o seu coração para todo sempre. O perdão liberta. Mas será que as pessoas têm realmente a capacidade de perdoar? É o que nós queremos descobrir.
Você é uma pessoa que perdoa fácil? Perdoo. Perdoa com facilidade. Não, facilidade não, perdoo. Jesus perdoou nós, né? Morreu na cruz por nós. Como que eu não vou perdoar? Quem sou eu para não perdoar? Sim, Perdoa. preciso perdoar para ser perdoada. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês se consideram pessoas que perdoam com facilidade? Ah, sim. Eu não. Eu gosto de sinceridade. Perdoaria qualquer coisa que acontecesse contra você, você perdoaria? Uma morte, um assassinato, perdoaria? Perdoaria. Por quê? Porque eu sou cristão e eu acredito que o perdão é superior a qualquer coisa. Você. Eu tenho a mesma opinião, eu sou cristã e Jesus falou que é pra gente perdoar e ele perdoa a gente por coisa muito pior, então. Será que existiria alguma coisa que se acontecesse na vida de vocês, alguém fizesse um mal pra vocês, vocês não perdoariam de jeito nenhum, alguma coisa assim? Ah, uma pergunta bem difícil, hein? Você poderia dar um exemplo? Dá um exemplo aí. Ah, esse negócio me pegou, hein? Você. Maltratar minha filha? Você não perdoaria? Não. Que não perdoaria? Ah, não tenho o que não perdoar. Existe. O quê? Traição. Traição. Não perdoa. Não perdoo. Ah, sei lá, matar alguém. Tipo, matar alguém da sua família? Matar alguém em geral, sem motivo. Aí você não perdoaria? Não. Acho que perdão é a questão de você estar de bem com Deus, né? Então, se você está de bem com Deus, eu acho que nada de mal vai acontecer para você. Não tenho que eu não perdoo, mas também não são coisas que a gente tem que ficar relevando, né? A gente perdoa, mas a vida segue e tem coisas que ficam para trás. Então essas coisas assim vocês não perdoariam? Mas vocês já tiveram que perdoar alguém alguma vez na vida? Já. Já. Perdoaram tranquilamente? Não, às vezes é difícil, mas a gente perdoa. Depende do que aconteceu, né? Pra poder perdoar. Guardo mágoa, rancor, sei lá, eu sou muito pra cima da pessoa. Traição, perdoaria a traição? Não. E você? Eu já perdoei. Eu gosto de exemplificar o perdão como o abrigo de uma casa durante uma tempestade como essa. Perdoar não é validar o que as pessoas fazem contra você. É você se libertar do que o outro fez. É você estar bem. Quando você perdoa, você alcança uma habilidade emocional. Não importa o que está acontecendo lá fora. Dentro, você está inabalável. Em um mundo onde a mente humana é um universo inexplorado, nossas rotinas, traumas e experiências moldam os contornos dos nossos pensamentos, esculpindo nossa percepção do mundo e, especialmente, a maneira como vemos o perdão. No amanhecer da infância, somos uma tela em branco, abertos à beleza e à simplicidade. Mas à medida que a vida nos ensina suas lições, começamos a carregar conosco as cicatrizes dos traumas e as marcas de nossas experiências. Essas vivências moldam nossos conceitos, criando paredes em nossas mentes, que muitas vezes nos impedem de ver claramente o caminho do perdão. É como se uma névoa obscurecesse nossa visão, tornando difícil perdoar, mesmo quando sabemos que é a coisa certa a fazer. Mas a mente humana é resiliente e poderosa. À medida que exploramos os recantos mais profundos de nossos pensamentos, começamos a entender como nossas experiências afetam nossa capacidade de perdoar. A psicologia é a bússola que nos guia nessa jornada interior. A psicologia nos ensina que perdoar não é esquecer, mas sim libertar-se do peso do passado. Ela nos mostra como nossas rotinas diárias, nossas interações com os outros e até mesmo nossos pensamentos podem ser transformados para permitir o perdão. Buscamos conversar com a psicóloga para sabermos um pouco mais os detalhes que a psicologia diz sobre o perdão. Ingrid, o que a psicologia fala a respeito de dar e receber perdão? Então, antes de qualquer coisa, o perdão ele não é um sentimento como muitas pessoas pensam. Ele é considerado para a psicologia uma decisão. Então, a pessoa toma uma decisão de perdoar e logo essa decisão, que é o perdão, gera sentimentos. Então, nós, antes de falar sobre o perdão, a gente tem que olhar para a mágoa e para o ressentimento. O que a mágoa e o ressentimento geram? Eles geram exatamente, trazem culpa para a pessoa, trazem peso emocional
e logo o perdão ele vai trazer mais libertação para a pessoa. Então, o perdão, ele é uma decisão que alguém toma em relação ao outro, a quem ofendeu a ela. Então, no caso de quem dá perdão, de quem toma essa decisão de perdoar, a pessoa escolhe não mais olhar para o próprio mundo, não mais olhar para o erro que alguém cometeu, e sim de olhar para outra pessoa com mais compaixão. Também tentar entender as dificuldades que essa pessoa tem, os traumas emocionais, as questões internas também dessa pessoa, e isso faz com que essa compaixão ajude no processo de perdão. E para quem é perdoado, no caso, o perdão, muitas vezes, a pessoa não aceitar o perdão, mesmo que alguém dê o perdão a ela, é porque ela mesma não se perdoa. Então, no aceitar o perdão, a gente tem que entender que a pessoa também tem que praticar o auto-perdão. Que ela entender que mesmo que ela tenha errado, mesmo que ela tenha pisado na bola, ela tem que agora seguir em frente, entender que ela precisa mudar, de certa forma, e que ela tem agora a chance e a oportunidade, com o perdão que ela está recebendo, de seguir em frente e mudar a rota. No próximo bloco, veremos o que as crianças pensam sobre o perdão. E aí, será que as crianças têm mais dificuldade ou facilidade de perdoar? Isso veremos no próximo bloco. No bloco anterior já falamos um pouco mais a respeito da motivação de perdoar, sua importância e necessidade na relação humana. Agora nos aprofundaremos um pouco mais a respeito do que Deus e a Bíblia falam sobre o perdão. Para mim, a palavra perdão significa compaixão. Significa que você não vai fazer mais uma coisa que você fez errado. Você machuca o outro, daí você vai e fala perdão. Quando você faz uma coisa errada, você pede desculpa e resolve tudo certo. Existe alguma coisa que se alguém fizesse com você, você não perdoaria? Não. Perdoaria qualquer coisa? Sim. Eu perdoaria qualquer coisa. Se alguém te empurrar, mas foi sem querer, daí eu aceito o perdão. Não tem por que eu ficar magoado com uma coisa, mesmo que me faça muito mal, eu perdoar a pessoa se ela me perdoar também. Se eu fizer alguma coisa pra ela e ela ter feito isso. A psicologia fala alguma coisa a respeito das crianças terem mais facilidade de perdoar, por exemplo? Nesse caso, por que as crianças têm mais facilidade? Primeiro que há uma entrega muito maior das crianças, por elas confiarem mais nas pessoas, nos adultos e justamente conseguirem se entregar mais a sentimentos em relação às pessoas. Então, essa entrega faz com que elas não guardem tanto rancor e ressentimento quanto os adultos. Os adultos têm uma necessidade de controle muito grande, tanto o controle da vida quanto o controle dos outros. Então, nesse controle, há uma expectativa de que o outro faça aquilo que ele acha que deve ser feito. Então, quando o adulto está com um sentimento de vingança, não querendo perdoar, o que ele está esperando com isso? Que o outro faça aquilo que ele deseja que seja feito. Ele espera algo no outro e quer controlar as decisões e os comportamentos dos outros. Já a criança não tem essa necessidade de controle. Então, por não ter essa necessidade, ela acaba aceitando mais, entregando mais também e esquecendo facilmente aquilo que foi feito. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar ou de pedir perdão. Por isso, buscamos entender a importância do perdão e como isso pode libertar as pessoas emocionalmente. Através da psicologia, vimos a importância do perdão e também como as crianças têm mais facilidade de perdoar do que os adultos. Por fim, apresentamos a ideia de que o perdão é diferente da justiça e exploramos o conceito do perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus, ilustrando a importância do perdão na vida das pessoas. O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Essa frase de um autor desconhecido fala muito a respeito do perdão entre pessoas. Mas e sobre o perdão que nós recebemos de Deus? O perdão é diferente da justiça. A justiça é aplicada sobre aquele que merece. O perdão é aplicado muitas vezes sobre quem não merece. Mas até para pedir perdão a Deus por algo que eu fiz, é preciso primeiro sentir culpa.
No passado, antes que Jesus viesse a essa terra, as pessoas precisavam executar um ritual que representava o sacrifício que Jesus faria sobre a humanidade. As pessoas precisavam levar ao santuário um cordeiro perfeito, sem mácula. Elas confessavam seus pecados sobre aquele cordeiro e depois o sacrificavam, representando dessa forma o perdão de Cristo sobre nós, e os pecados recaíam então sobre Jesus. Fora, já conversei um pouquinho com vocês a respeito do que vocês precisavam mentalizar, a respeito de alguém que você talvez gostaria de pedir perdão ou que você gostaria de perdoar. Eu vou pedir agora para que você escreva aqui nesse papel, só para que você possa visualizar melhor, talvez uma situação que tenha acontecido ou alguma coisa que você gostaria de dizer. A gente não vai ler nada que está no papel, é só para te ajudar mesmo a externalizar todo esse pensamento. Lembrando que você não precisa falar nada que você se sinta exposto a alguma coisa do tipo. Mas se você pudesse encontrar com essa pessoa e falar alguma coisa, você falaria alguma coisa para essa pessoa? Eu diria que ela me ajudou muito. Então, peraí, eu tenho um desafio para fazer para você. O desafio é você olhando nesse espelho. Eu queria saber o que você diria para essa pessoa. Então, fale olhando para você mesmo. Meu primo. Há muito tempo, a gente sempre ia para casa dos nossos avós, conversava, brincava, porém acabou que, em uma dessas brincadeiras, acabou tendo discussões e acabou que levou também a briga, certo? E eu vim aqui para pedir perdão para você. A gente sempre foi muito amigo, considero muito, filhos da mesma mãe praticamente. Eu lhe amo e é isso. Agora deixa eu te fazer um outro desafio. Será que você teria coragem nesse momento de ligar para o seu primo e pedir perdão para ele? Teria. Então, você tá com o celular aí? Tô. Beleza. Então o desafio é esse. O desafio é você, se você quiser, ligar para o seu primo, tentar falar com ele agora o que você falou no olhando para o espelho. Dois pontos importantes a respeito de pedir perdão para uma pessoa. Um primeiro ponto muito importante é você orar. O simples fato de você orar falando com Deus a respeito do que você quer falar com a pessoa já vai te ajudar a construir tudo aquilo que você quer dizer para a pessoa. Um segundo ponto muito importante é que quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele nos deu essa capacidade, a capacidade de perdoar e pedir perdão. E o próprio Cristo fala o quanto isso é tão importante. Ele sempre diz, é importante perdoar 70 vezes 7, ou seja, pedir perdão sempre. Nunca devemos parar de pedir perdão e de perdoar outras pessoas. Sabe aquela ocasião em que Jesus fala dos 70 vezes 7, que nós devemos perdoar 70 vezes 7? Nessa mesma ocasião, Jesus ele contou uma parábola. Essa é a parábola de um servo que devia algo para um rei. Acontece que ele não conseguiu pagar de jeito nenhum. E o rei falou para algumas pessoas para venderem aquele servo e toda a sua família. Imagina agora, você e toda a sua família ser vendida. O servo se ajoelhou, chorou, pediu para aquele rei, implorou para que eles não fossem vendidos, para que o rei tivesse compaixão dele e perdoasse. E foi o que o rei fez. O rei perdoou aquele servo. Ele voltou para casa com a sua família em paz. Chegando em casa, ele viu o ajudante dele. Acontece que o ajudante daquele servo devia algumas moedas para ele. E o que foi que aquele servo fez? Cobrou aquele ajudante ali e o ajudante não tinha como pagar e ele falou para que aquele ajudante fosse preso. E o ajudante foi preso.
A notícia se espalhou por todo o reino, o rei ficou sabendo, então chamou aquele servo mais uma vez e mandou torturá-lo. Acontece que quando nós somos perdoados, nós precisamos perdoar também. Foi exatamente por isso que Cristo contou essa parábola. Cristo ele quis dizer o seguinte: assim como eu perdoo vocês, vocês também precisam perdoar os outros. Pois é, de fato, para nós termos empatia pelo outro, nós precisamos primeiro nos reconhecermos como iguais aos outros. E foi exatamente essa a ideia que Jesus Cristo teve quando ele nos contou a parábola do servo ingrato. Essa parábola está em Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. E ela é mais ou menos assim. Existe um rei que chama o seu servo para fazer uma cobrança. E quando ele chama esse servo, ele apresenta o quanto esse servo está devendo. E essa história diz que o servo se ajoelha pedindo para o rei para que ele aguarde um pouco mais, porque ele vai conseguir pagar essa dívida. E quando nós começamos a estudar um pouco mais a respeito dessa parábola, nós começamos a entender os tesouros incríveis que ela tem para nos ensinar. Imagina só, esse servo, ele está devendo 10.000 talentos. E ele fala para o rei: rei, aguarda um pouco mais que eu vou conseguir pagar essa dívida. Será que ele realmente conseguiria pagar essa dívida? Referente a esses talentos que ele devia, é equivalente a como se ele devesse 60 milhões de dias de trabalho. E eu pergunto para você, que ser humano conseguiria pagar essa dívida de 60 milhões de dias de trabalho? E, logicamente, quando Jesus conta essa parábola, ele quer deixar um exagero mesmo, para que as pessoas vissem o quanto era impossível dessa dívida ser paga. Para que você possa entender um pouquinho melhor como isso significaria nos dias de hoje, é como se uma pessoa que recebesse um salário de R$ 1.500. Imagina só, esses dias todos de trabalho que ele precisasse pagar, é como se ele precisasse pagar 3 bilhões de reais, 750 milhões. De fato, esse servo, ele não sabia o quanto devia a esse rei. E a história continua. Eu vou deixar os números aqui para que você possa imaginar a cena. Acontece que o rei tem compaixão dele. Ele diz que toda aquela dívida está perdoada, literalmente perdoada. O rei ele simplesmente esqueceu a dívida. Há um tempo atrás, esse rapaz ele teria a família dele vendido, ele mesmo vendido, para poder pagar essa dívida. E o rei agora simplesmente diz: está perdoado. E a história continua. Esse servo, ele tinha um conservo, alguém que trabalhava para ele. E diferente do valor imenso que aquele servo tinha que pagar, esse conservo tinha que pagar bem menos. E ainda assim ele cobra a esse conservo. E o conservo fala a mesma coisa que ele tinha falado para o rei: olha só, aguarda um pouco mais que eu vou conseguir te pagar. E diferente do que o rei fez com ele, esse servo, ele cobrou com muita ira aquilo o que ele devia. E disse que ele não seria perdoado de jeito nenhum e que ele seria preso. E foi exatamente o que aconteceu. Só que uma história absurda como essa, com certeza ela se espalharia pelo reino. E Jesus, ele continua a história. Algumas pessoas, elas ficaram sabendo de tudo o que tinha acontecido, da situação, e elas contaram para o rei. O cara que devia lá seus 3 bilhões, 750 milhões, o rei chamou aquele rapaz e o mandou prender. O que é que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Eu e você somos iguais. Você é igual a mim, eu sou igual a você. Todas as pessoas são iguais. No momento em que eu entendo que todos nós somos iguais, porque todos nós devemos ao rei, e todos nós não conseguimos de maneira nenhuma pagar a nossa dívida, e a nossa dívida já foi perdoada, logo eu vou ter muito mais facilidade de ter empatia com o outro. Logo eu terei muito mais facilidade de ter compaixão com as outras pessoas. Quando eu entendo que eu sou igual, tão devedor quanto o outro, logo eu tenho mais facilidade de perdoar, amar, ter empatia e ter compaixão. O ato de perdoar os nossos semelhantes remete ao que o próprio Deus concede a cada um de nós. Uma chance de fazer diferente, uma página em branco para reescrever a nossa história. É bastante oportuno o que C.S. Lewis disse sobre o perdão. Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. A liberdade de viver sem o peso da culpa só pode ser experimentada ao aceitar o convite de Cristo. E você, quer experimentar hoje uma nova chance?